Golpe do FGTS. Jovem perde R$10 mil em saída de agência bancária. Polícia alerta para que não aconteçam novas ocorrências. Vicente, ele se aproveita da tua bondade e acaba te prejudicando. Eu fui tentar ajudar e acabei sendo prejudicado da história. Operação Carne Fraca prende 2 pessoas em Santa Catarina. Mudança de temperatura. Já são 5 casos de gripe influenza no estado. Santa Catarina, no livro dos recordes, a maior árvore de Páscoa do mundo está aqui no estado. E hoje tem o Conexão Washington. Vamos saber mais sobre as missões do governo para fortalecer as exportações de produtos catarinenses. Boa noite. 2 suspeitos estão foragidos e 8 foram presos por sonegação fiscal e fraude. O governo espera recuperar pelo menos R$1 bilhão, sendo aproximadamente R$400 milhões sonegados e o restante equivalente a uma multa de 150%. 8 pessoas foram presas e 18 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades catarinenses de Rio do Sul, Itajaí, Criciúma e Palhoça, Londrina no Paraná e Presidente Prudente em São Paulo. Foi confirmado que uma empresa usuária do software realmente fazia o uso dessa função e também através de técnicas especiais de investigação e técnicas tradicionais confirmamos realmente a existência do software, a veracidade da denúncia e que realmente essa função era usada por algumas empresas. A operação investigava há 1 ano e meio a organização criminosa de Rio do Sul, responsável pela criação e venda do software que controlava paralelamente vendas com ou sem emissão de notas fiscais. O esquema beneficiava empresas que, através do programa, não pagavam tributos. O sistema fraudulento era acessado pela tecla F7 do teclado. Realmente você apertando a F7, ela vai gerando uma possibilidade ali de emissão com nota ou sem nota fiscal na tela do computador. Realmente você está dentro do módulo comercial do software. Comparando a movimentação financeira das empresas envolvidas com o faturamento declarado, a investigação aponta que a sonegação fiscal pode chegar a R$1 bilhão em impostos federais e estaduais. Para comprovar esse valor, uma auditoria fiscal deve ser realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda e Receita Federal. Estamos aguardando agora a liberação das provas pelo juiz competente e de posse desse material a gente vai iniciar os procedimentos fiscais de autuação nas empresas beneficiadas pela possível fraude. A Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal hoje no Brasil, teve reflexos em Santa Catarina. 2 prisões aconteceram no estado, uma em Balneário Camboriú e outra em Porto Belo. A operação investiga o envolvimento de fiscais do Ministério da Agricultura em um esquema de liberação de licenças e fiscalização irregular de frigoríficos. Empresas maquiavam produtos estragados para comercialização. Grandes empresas do setor estão envolvidas, como a BRF Brasil, que controla marcas como Sadia e Perdigão, e também a JBS, que detém a Friboi, Seara e Swift. Em nota, o Sindicato das Indústrias da Carne e Derivados no estado de Santa Catarina e a Associação Catarinense de Avicultura afirma que os fatos apurados pela Polícia Federal são isolados e representam lamentáveis exceções dentro da cadeia produtiva. Ressalta ainda que defendem a rigorosa apuração dos fatos e a exemplar punição daqueles que atuaram fora dos padrões exigidos. Só faltava mais essa, né? Mais uma organização criminosa, agora envolvendo grandes e pequenos frigoríficos e servidores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Já foi o leite, agora é a carne. As informações preliminares apontam que são dezenas de empresas investigadas e todas apresentam problemas. E até agora somente um frigorífico de Santa Catarina estaria envolvido no caso, é um frigorífico do norte do estado. Isso pode repercutir entre os importadores dos nossos produtos? Claro que pode. O estado é grande exportador de carnes de frango e porco. Felizmente, uma comitiva de Singapura está em Santa Catarina e logo virá também a de Coreia do Sul para vistoriar todo o sistema, toda a cadeia produtiva
e vão poder testemunhar que o nosso produto, o produto de Santa Catarina, é de qualidade. Mas, do jeito que vai, vamos ter que virar vegetarianos. Aí o problema é o agrotóxico. Que situação, né? 7 pessoas foram presas suspeitas de integrar um esquema de falsificação de cheques, carteiras nacionais de habilitação e também documentos de veículos na região de São Miguel do Oeste, no oeste de Santa Catarina. As prisões foram feitas nesta quinta e hoje. As pessoas presas os documentos falsos. No total, foram cumpridos 3 mandados de prisão preventiva, 4 de prisão temporária, 1 de condução coercitiva e 7 de busca e apreensão. Um jovem sofreu um golpe após sacar dinheiro do FGTS de uma agência bancária na cidade de Lages. A Polícia Civil faz um alerta para que outras pessoas não caiam na mesma cilada. Este jovem de 22 anos passou por uma situação constrangedora. Ele foi ao banco e retirou seu FGTS, um total próximo de R$10 mil. E quando saiu da agência, foi vítima do golpe do achadinho. Me dava ânsia de vômito, me dava tudo junto, dor de cabeça. Eu tentei correr atrás dos caras, não consegui achar, porque não acha mesmo. Porque o ponto deles era ali. O jovem perdeu o que havia conquistado com vários anos de trabalho. Foi iludido por bandidos que, segundo ele, são profissionais. E com a experiência ruim que teve, ele deixa o alerta para as pessoas não caírem no mesmo golpe. Eles são convincentes, eles se aproveitam da tua bondade e acabam te prejudicando. Eu fui tentar ajudar e acabei sendo prejudicado da história. Eles chegam, te abraçam, te cumprimentam, faz de conta que você é amigo, tente não chegar perto. As pessoas sofrerem o golpe do bilhete ou do achadinho já não é novidade. Existem quadrilhas espalhadas por toda a região. E nesse momento, onde as pessoas estão retirando dinheiro das contas inativas do FGTS, a Polícia Civil pede atenção e cuidado em dobro. Quem vá a uma agência da Caixa Econômica para fazer o saque do seu FGTS, que tome todo cuidado, tenha toda a cautela, aceite ajuda somente de funcionários ou peça ajuda somente de funcionários do banco, e quem tem algum tipo de dificuldade em operar com caixa eletrônico, que leve algum parente ou algum amigo, alguém de confiança, se caso for lá para retirar. Para o delegado, muitas pessoas acabam optando por nem fazer o boletim de ocorrência por vergonha. As vítimas, via de regra, acabam muitas vezes nem efetuando o registro por conta de após descobrir que foi iludido, não querer passar um constrangimento, uma vergonha de informar não só o meio policial, como a qualquer outra pessoa que acabou sendo vítima do golpe. Policiais rodoviários federais, em conjunto com agentes do IBAMA, apreenderam 620 quilos de camarões chilenos. O produto entrou no país sem a licença ambiental do Ministério da Agricultura. O camarão encontrado está avaliado em R$ 12.500. Segundo o condutor, de 35 anos, a mercadoria foi comprada na Argentina e seria revendida na região de Itajaí. Ele foi conduzido à Polícia Federal de Itajaí por crime ambiental e contrabando. A segurança pública foi tema de discussão em Videira. Lideranças da região pedem mais policiais nas ruas, pois se sentem em situações vulneráveis, como aconteceu agora lá em Salto Veloso, que houve a explosão de 2 agências bancárias. A falta de efetivo nas ruas é um problema recorrente no meio oeste. Cidades com até 5.000 habitantes contam com 2 ou 3 policiais militares dividindo turnos. Uma situação que tem facilitado a entrada de bandidos. Por isso, representantes do Judiciário, Ministério Público, prefeitos, presidentes de associações comerciais e representantes das polícias civil e militar e do Conselho da Comunidade se reuniram para buscar soluções. O crime organizado, ele está se interiorizando. As organizações criminosas estão vendo nas cidades menores e do interior oportunidades de praticar crimes que antes eram praticados nos centros maiores de Santa Catarina, especialmente no litoral. Até o final do ano, 1.084 novos policiais estarão nas ruas.
O pedido ao governo do estado é que alguns sejam encaminhados ao meio-oeste. Para que a gente realmente dê uma estrutura adequada para a nossa região aqui. A população não aguenta mais. A gente vê a necessidade, principalmente que a população nos cobra, de ter mais policiais militares fazendo rondas em seus bairros. Há 15 dias, Salto Veloso ficou na mira de bandidos e 2 bancos foram explodidos. Essa é a 5ª vez que isso acontece. Sensibilizar o comando do Estado, da Polícia Militar, sensibilizar o governo do Estado para que olhe com muito carinho para a nossa região. Veja a seguir, não foi desta vez. Chapecoense sofre derrota para o Lanús na Libertadores. E ainda, o impacto no meio empresarial da concessão do aeroporto Hercílio Luz para o grupo suíço. Voltamos em seguida. A Fundação do Meio Ambiente emitiu hoje o 15º relatório da qualidade das praias catarinenses. De acordo com o documento, dos 214 pontos analisados, 159, ou seja, 74,3%, estão próprios para banho. As coletas foram realizadas entre os dias 13 e 16 de março. Os dados completos estão disponíveis no site da Fátima e também no aplicativo Praias SC. Já são 5 os casos confirmados de influenza em Santa Catarina. Este e outros assuntos agora no nosso Giro de Notícias. Uma carreta tombou sobre o automóvel e causou a morte de um homem de 44 anos. O acidente foi registrado na BR-470 em Apiúna, no Vale do Itajaí. Quando o resgate chegou, o motorista do carro já estava morto. Ainda não se sabe o que ocasionou o tombamento. O motorista do caminhão, de 36 anos, não teve ferimentos. Na BR-101 em São João do Sul, no sul do estado, o caminhão tombou, bloqueando as 2 pistas da rodovia no sentido sul. Por quase 3 horas, o trânsito na rodovia ficou interrompido, sendo liberado no final da manhã. Entre 1º de janeiro e 4 de março, Santa Catarina já confirmou 5 casos de influenza. Conforme o governo do estado, foram notificados 45 casos suspeitos de síndrome respiratória aguda grave. E neste mesmo período, 9 óbitos pela síndrome. Mas todos tiveram resultado negativo para vírus influenza A e B. Em meio a esses números, foi anunciada a 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza em Santa Catarina, que será realizada no período de 17 de abril a 19 de maio. Hoje é sexta-feira, dia que o Band Cidade se conecta aos Estados Unidos. O governador Raimundo Colombo regressou há pouco do Japão e Coreia do Sul, onde foi tratar da exportação de carne suína e de frangos produzidos em Santa Catarina. Vamos ao vivo a Washington conversar com o Francisco. Francisco, boa noite. Qual a importância dessa missão? E eu pergunto também se você não acha que os Estados Unidos deveriam ser incluídos aí nesse esforço, né? E eu reforço então a pergunta, como se comporta o mercado nessa área aí nos Estados Unidos? Boa noite, Maria Paula, boa noite, Salvador. Boa noite. Boa noite a todos. Creio que a parte mais importante da missão técnica foi na Coreia do Sul, uma vez que se busca abrir aquele mercado de 50 milhões de pessoas. Talvez Santa Catarina consiga vender 30 mil toneladas de carne suína já no primeiro ano de negócios. Falando dos Estados Unidos, Santa Catarina consta dos documentos oficiais como o único estado brasileiro que pode exportar carne suína para os Estados Unidos, que é o 5º maior importador do mundo. Santa Catarina já exporta quantidade significativa para os 4 primeiros, embora pudesse buscar aumentar as vendas para o México. Para vender no enorme mercado americano, uma grande empresa brasileira anunciou, nesta segunda-feira passada, a compra de uma produtora americana, com suas 5 fábricas e 3 centros de distribuição. Talvez isso seja um indicativo de uma tendência ou de uma estratégia necessária para os exportadores brasileiros.
Já a carne de frango está proibida de ser importada do Brasil por falta de um acordo sanitário entre os dois países. Além disso, os Estados Unidos produzem muito dessa carne. São o segundo exportador mundial. O Brasil é o primeiro. Os Estados Unidos compram quase tudo que necessitam do Canadá, que está aqui ao lado, aproveitando a tarifa zero do acordo NAFTA. Curiosamente, até 2008 compravam do México, mas esse país agora é importador de carne de frango. Outra oportunidade para Santa Catarina. Os Estados Unidos só importam carnes de produtores e países certificados pelo Serviço de Inspeção Animal do Departamento da Agricultura. Essa agência mantém, inclusive, um programa que ajuda os interessados em seus próprios países e um programa de visitantes aqui nos Estados Unidos para que os potenciais exportadores conheçam as regras locais. Há uma flutuação muito grande ou instabilidade nesse mercado aí? Salvador, para um país como o Brasil, as principais flutuações são encontradas no valor do dólar americano, na disponibilidade de insumos e nas eventuais doenças em aves e suínos. Em 2016, por exemplo, faltou milho para a ração e os produtores se viram forçados a diminuir a produção em diferentes momentos do ano. Outro fator é a escala de produção para atender mercados. Em 2016, a China comprou 15 vezes mais carne suína do Brasil que em 2015. E aí, haja produzir para atender a demanda. Francisco Evangelista Vieira, de Washington para o Band Cidade. Francisco, muito obrigado, boa noite e até sexta que vem. Obrigada, boa noite. Boa noite. E continuando, o aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis, foi construído em 1955. Há pelo menos 20 anos que a comunidade aguarda por uma reforma na estrutura, que já está defasada. A notícia da concessão para o grupo suíço traz esperança aos empresários. O leilão de privatização da estrutura, realizado ontem, trouxe novamente a esperança de que Florianópolis tenha, enfim, uma estrutura digna do potencial turístico da cidade. Para o presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes, a saída da Infraero é motivo para comemoração. A cúpula nacional só prometeu e não cumpriu, nunca prestigiou a cidade e é uma situação que nós enxergamos agora em excesso. A Zurich Airports já possui cerca de 25% da operação do aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. O lance final do leilão do Hercílio Luz, cerca de 83 milhões de reais, foi quase 30 milhões acima do valor mínimo estipulado. O montante representa 25% do valor total do investimento. Com a nova estrutura, o aeroporto Hercílio Luz terá capacidade para receber até 7 milhões de passageiros por ano. A concessão tem a validade de 30 anos. A certeza da ampliação da estrutura já faz com que empresas comecem a enxergar novas possibilidades na capital catarinense. Para o presidente da Federação da Indústria e Comércio do Estado, estes novos investimentos abrem o caminho para uma correção de um déficit histórico. Nós temos a experiência de que nas mãos do governo sempre o serviço não tem a qualidade que o usuário merece. É uma alternativa que o Brasil tem, sobretudo nesse período de escassez de recursos públicos. Atualmente, o aeroporto Hercílio Luz é o 9º maior em movimentação de passageiros do país. A expectativa é proporcionar mais conforto e qualidade no atendimento. Nós não temos dúvida que vamos ter um aeroporto moderno, confortável e que servirá não só para atrair turistas, mas também investidores. Agora o futebol, mesmo com a derrota contra o Lanús, o torcedor da Chapecoense compareceu na Arena Condá e apoiou o time na primeira partida da Libertadores em casa. Vamos aos gols. O Verdão do Oeste abriu o placar depois de João Pedro chutar torto. Daí Rossi calibrou e abriu o placar, 1-0 Chape. A alegria durou pouco. Ô Peninha, hein? Exatos 3 minutos. Aguirre aproveitou a bobeira e empatou 1-1. Nesse lance, pênalti para o Lanús.
Sandy cobrou no meio do gol e virou para os hermanos, 2-1. Aqui a defesa catarinense parou e deixou Velasquez cruzar para a Costa fazer mais um. Final, Chapecoense 1, Lanús 3. O Verdão do Oeste ocupa a 4ª posição do grupo 7, porém todos os 4 times têm 3 pontos. Depois do intervalo, empresário se comove com família que perdeu casa após o temporal e manda construir uma residência nova. E ainda, a maior árvore de Páscoa do mundo é de Santa Catarina, está no Vale do Itajaí. O Band Cidade volta já. Oferecimento: pensou em implantes dentários, pensou Cipo. Nano Energy, terapia capilar. Verão, gente boa, gente nossa queres. As ofertas mais quentes do ano. Acontece neste sábado aqui na capital o segundo Fórum Liberdade e Democracia. O evento tem como objetivo discutir temas importantes como política e economia. O fórum é considerado o maior evento econômico de Santa Catarina. E eu converso agora com Bruno Souza, organizador do evento. Bruno, qual a importância desse evento para a sociedade como um todo? Os debates que são trazidos aqui, reunimos um time muito qualificado para debater. Esse time está escrevendo a política e a economia no Brasil. Nós vamos ter aí nomes como Mansueto Almeida, que é o secretário nacional de acompanhamento econômico, João Manuel de Pinho Melo, Chris Morin, que acabou de lançar o documentário Pobreza S.A. no Netflix americanos, vai estar aqui também. Bruno Bodar, que é um excelente autor, um juiz que escreve bastante sobre a liberdade e direito. Enfim, nós vamos ter nomes aqui que estão movendo e fazendo a economia no Brasil. Quem pode participar desse evento e como é que faz? A partir de que horas? Onde vai ser esse evento? O evento do Pedro Ivo é a partir das 9 da manhã, basta fazer a inscrição, comprar o ingresso e vir participar e ter um excelente dia de debate e discussões. São debates bastante importantes aí para a sociedade, né, Bruno? Com certeza, com certeza. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre liberdade e por que a liberdade funciona e é o que a gente está precisando no Brasil hoje. Obrigado pelas suas informações, viu? Obrigado. Juan Todescate, para o Band Cidade. Um exemplo de solidariedade. Em Chapecó, após o temporal do fim de semana, a casa de uma família foi interditada. E sensibilizado com a história, um empresário da cidade resolveu construir uma residência nova para a família. A dona Florentina, que está desempregada, teve a casa interditada pelo Corpo de Bombeiros depois de uma forte chuva. Adriana, que é filha dela, decidiu procurar um empresário da região e, para surpresa da família, o Fabiano, por já ter passado necessidades, decidiu adiar as férias e construir uma casa para a família. Ver a situação que aquela senhora estava, a dona Florentina, e a pessoa amável que ela é, não tem um coração que não desmanche. Então eu fico agradecido por ter tido essa oportunidade e foi muito mais gratificante para mim do que com certeza vai ser para eles, de eu poder ver aquele sorriso estampado, né? Muita felicidade, porque eu sabia que ele não ia deixar nós na mão. Alguma coisa ou outra ele podia ajudar, mas não imaginei que seria tanto assim. Na hora do temporal, 9 pessoas estavam almoçando. Todas conseguiram sair com segurança. E o caso da dona Florentina está sensibilizando muitas pessoas. Esses pedreiros, por exemplo, estão trabalhando de graça para deixar a casa da família. Bacana. E o Band Cidade dessa sexta-feira termina aqui com as imagens da maior árvore de Páscoa do mundo, que fica em Pomerode, tem aí 18 metros de altura. Fique agora com o Jornal da Band. Uma boa noite e até segunda-feira. Até lá.